Esse é o canal Conhecendo a Bíblia. A gente está trabalhando os milagres de Jesus e eu tenho feito com alguma frequência, né? Então eu quero que vocês, se vocês se interessarem por esse assunto, se inscrevam no canal. Quero pedir para vocês se inscreverem, apertar o sininho das notificações e dar o like aí se vocês gostarem. Também o canal está aberto para vocês pedirem o que vocês quiserem saber. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber qualquer coisa que tiver aqui, vocês podem estar colocando aí nos comentários. Eu vou analisar, vou pesquisar, vou estudar e eu gravo o vídeo para vocês e coloco aqui no canal, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o pedido de um chefe. Eu sei que muitas pessoas já conhecem essa história, né? É uma história bem falada sobre a Bíblia. Mas existem pessoas que confundem algumas coisas. Às vezes eu pergunto para alguém, estou conversando com alguém sobre a Bíblia e a pessoa me diz assim: Jesus foi o único que ressuscitou. Não, Jesus não foi o único que ressuscitou. Antes dele já houveram pessoas. O profeta ressuscitou o filho da viúva, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha do chefe, né? A filha do Jairo. Mas existe uma diferença singular nessas ressuscitações, né? Essas pessoas, elas realmente ressuscitaram, mas elas tornaram a morrer, né? Elas não ficaram, não permaneceram vivas, elas morreram novamente. Jesus não. Jesus ressuscitou e subiu ao céu em corpo, gente, em carne. Jesus não subiu em espírito. Jesus ressuscitou como homem e subiu ao céu um corpo como o nosso, ressurreto, né? É o mesmo corpo que ele vai nos dar quando ele vier para nos ressuscitar também no dia do juízo, né? Mas a diferença é que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Essas outras pessoas ressuscitaram, tornaram a morrer e vão ser ressuscitadas novamente no último dia, tá bom? Então vamos lá para a leitura, para não ficar muito extenso o vídeo. Esses vídeos que eu faço são pequenos, né? Para não tomar muito tempo, para ser rapidinho, para você poder ouvir no carro, no trabalho, onde você estiver, tá? Então vamos para a leitura. Essa leitura se encontra em Mateus 9, do capítulo 18 ao capítulo 26 da Bíblia, tá? Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Então vamos voltar aqui, né, no pedido. Enquanto essas coisas lhe dizia, o que será que Jesus estava dizendo e para quem? A Bíblia, ela tem os textos, mas ela tem o contexto. Jesus estava conversando com os discípulos de João, que era um discípulo de Jesus. Eles chegaram a Jesus perguntando sobre o jejum, porque os discípulos não jejuavam. Então, os discípulos de João questionavam, porque era um costume que eles tinham, né? Eles vieram e disseram: mas Jesus, os seus discípulos não jejuam? E Jesus disse: não, tá certo, você vai num casamento onde está a noiva e o noivo, estão festejando lá, você vai lá e vai fazer jejum? Ou você vai comer e festejar e partilhar da alegria com eles? Aí os discípulos pensaram: não, tá certo, né? Tem que ir festejar com o noivo. Ele disse: olha, hoje o noivo está aqui junto com eles, eles não têm por que jejuar, eles não têm por que se entristecer. Eu estou aqui com eles, amanhã provavelmente eu serei tirado, quer dizer que certamente eu serei tirado, aí eles vão chorar a minha ausência, aí eles vão jejuar, vão pedir, né?
E ele estava falando sobre isso quando chega esse chefe. Esse chefe vem, se vocês lerem a Bíblia lá no passado, os chefes não era como o chefe de hoje, que você pega lá, o chefe da minha loja lá me mandou, mas existe alguém acima do chefe lá que falou que não e tal, e fica aquela divergência. Não, os chefes eram extremamente respeitados, os chefes não eram contraditos pelos seus súditos, as pessoas serviam aos chefes, ele tinha escravos, tinha empregados, tinha todo tipo de servo, né? Então ele poderia chegar em Jesus e dizer assim: ô Jesus, ó, minha filha morreu, vamos lá, arruma suas coisas aí, vamos, porque você tem que impor a mão sobre ela para ela viver. Mas não, a Bíblia relata que ele chegou e se prostrou perante Jesus e disse: olha, a minha filha acabou de morrer. Eu imagino que com uma tristeza imensa no coração, mas com a fé de que Jesus podia fazer alguma coisa, porque ela tinha acabado de morrer. Os judeus, eles criam que tinha 3 dias antes de 3 dias a pessoa podia voltar à vida, porque existem aqueles mal súbitos, né? Que a pessoa morre e depois vive de novo, mas que depois que passasse dos 3 dias aí não tinha jeito mais. Por isso Jesus ficou 3 dias morto e depois ressuscitou, né? Por causa das crenças que existiam lá naquela época. Então o homem chegou e disse: olha, minha filha acabou de morrer, dá para você ajudar ela, por favor, faça isso por mim. E a Bíblia relata que Jesus parou o que ele estava fazendo. Então o que a gente imagina que ele está fazendo quando as pessoas questionam ele se os discípulos não fazem jejum? Que eles estavam comendo, todos juntos. E Jesus parou na hora o que ele estava fazendo, levantou e foi atrás de Jairo. E os discípulos foram atrás dele. Então Jesus vai e no caminho, enquanto ele está passando, a gente sabe, a Bíblia narra pra gente que onde Jesus passava, ele carregava muita gente junto com ele, as pessoas o seguiam. Então com certeza tinha uma grande multidão ali com ele. E no meio dessa multidão estava essa mulher, a mulher enferma, que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E lá no passado, irmãos, as mulheres, quando elas estavam menstruadas, elas ficavam sempre sentadas em cima de alguma coisa ali elas ficavam. E depois elas pegavam aquele trapinho que sujava e jogavam fora, e era considerada imundícia, né? Quer dizer, muito sujo. A mulher era considerada suja nesse período dela. E essa mulher fazia 12 anos que ela se encontrava com essa hemorragia. Então você imagina a vida dessa mulher sem poder fazer muitas coisas, a fraqueza, né, pelo sangramento direto, devido à fraqueza, podia estar anêmica. Mesmo assim, essa mulher soube que Jesus estava passando ali e pensou com ela mesma: se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. E ela levanta de onde ela está, se arrastando, sangrando do jeito que ela estava, vai atrás de Jesus e toca na orla, quer dizer, num pedacinho da veste de Jesus. E de Jesus sai poder. Aqui em Mateus não está escrito assim, mas nos outros evangelhos fala que Jesus sentiu sair poder dele. Alguém me tocou porque eu senti sair poder de mim, né? Então, ela toca, Jesus se vira para ela, se volta para ela e diz: mulher, a tua fé te salvou. Por que Jesus não disse que a fé dela curou? Porque ela tinha fé que Jesus era Deus. Jesus era o Filho de Deus. Ela sabia quem Jesus era. Ela aceitava isso. Ela sabia que ela tinha que se humilhar perante ele. Então ela não ousou nem mesmo falar com ele. Ela simplesmente tocou a roupa de Jesus. Foi curada na mesma hora. Mas o mais importante, essa mulher foi salva. Jesus salvou, garantiu para ela a vida eterna. Já no caso de Jairo, ele continua sua caminhada depois que ele cura a mulher e salva. E chega na casa de Jairo e as pessoas riem dele quando ele diz que a menina estava dormindo. Muitas passagens na Bíblia, elas falam do sono, né? Que a morte é um sono, porque nós somos eternos e o que morre é o nosso corpo carnal, mas o nosso espírito, ele continua vivo. Existe uma passagem na Bíblia que fala que o pó volta à terra como era e o espírito a Deus que o deu, né? Então a gente não morre, a gente é eterno. Por isso Jesus se referia à morte como sono. E ele diz: não
se preocupem, ela não morreu não, ela está dormindo. E as pessoas riram dele. Então ele dispersa a multidão, fala, dá licença que eu quero passar, me dá licença. Pega na mão da menina, não diz nada, a Bíblia não fala que ele falou nada, que Mateus não fala que ele falou nada, né? Só diz que ele pega na mão da menina, essa menina se levanta. Se ele falou alguma coisa, então aqui em Mateus não fala o que ele disse, né? Mas diz que essa menina se levantou junto com ele, causando grande espanto e grande temor naquela multidão que segundos atrás estava rindo de Jesus, né? Achando que ele era louco, que estava falando que uma menina que estava morta estava dormindo, né? E essa história se espalhou por onde ele estava, lá onde esse homem morava, e dali deve ter ido para outros lugares, e hoje se encontra aqui, graças à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde foi colocado vários milagres de Jesus. Não todos, porque a Bíblia também relata que se fosse colocar aqui todos os milagres de Jesus, não haveriam livros na terra para caber tudo o que ele fez. É nesse Jesus que nós confiamos. É desse Jesus que a Bíblia fala, e é essa história, esse homem, o Salvador do mundo, que veio para o mundo para nos salvar, que realizou todos esses milagres, que saiu de lá do céu, se esvaziou da glória e veio como homem, teve dores, teve fome, teve sono, para salvar todos os pecadores. É a esse Deus que eu me refiro, é esse Deus que a Bíblia coloca diante de vocês, um Deus que salva, que restaura, que perdoa, que cura. Esse é o Deus da Bíblia que nós vamos conhecer durante esses vídeos, e os questionamentos que vocês tiverem, vocês podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo, vou estar estudando o que vocês quiserem saber, as dúvidas que vocês tiverem, e colocando novos vídeos, e continuar relatando os milagres desse que veio, como eu disse, nos comprou com seu sangue, nos livrou do nosso pecado. Hoje Satanás não pode nos acusar dos nossos pecados, porque eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E é desse Cordeiro que essa Bíblia fala, né? De Gênesis a Apocalipse, Velho Testamento fala da sua vinda, Novo Testamento fala da sua estadia aqui, Apocalipse de tudo, né? De lá do passado até aqui, e o que vai acontecer no futuro. E no futuro, nós estaremos com esse Jesus lá no céu, ou onde ele nos preparar lugar, né? Porque a Bíblia fala de novos céus, nova terra. A gente pode pensar no Jardim do Éden, que é aqui na terra, que Deus fez. Ele vivia com o homem aqui, passeava pelo jardim, né? Então não importa aonde a gente esteja, desde que Jesus esteja caminhando com a gente, more dentro do nosso coração, e que permaneça aqui e com a gente eternamente. E é nessa perspectiva que eu estou trazendo esses vídeos para vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.